texto que nós vamos ler é um texto que provavelmente é conhecido de muitos de nós. Capítulo 3, Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, nós te damos graças por este dia e te damos graças especialmente por esta igreja que se reúne neste lugar em teu nome. Pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós, que o teu Espírito hoje nos ensine por meio da palavra, nos fortaleça, nos edifique, nos corrija e que o nome do Senhor seja glorificado. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. É um texto conhecido, né? Isso é sempre uma grande responsabilidade ensinar a igreja. Mas quando a gente vai falar sobre um texto que a maioria das pessoas conhece, isso se torna mais difícil ainda. Mas o Senhor é bom e nós confiamos no Espírito de Deus para nos ensinar nesta manhã e tirar uma lição preciosa para que nós possamos levar para a nossa vida diária com a bênção de Deus. 1588 foi um ano marcante para a história de Portugal. Foi o ano em que Bartolomeu Dias, saindo de Portugal, foi até o sul da África e cruzou uma baía que, em função do tempo ruim, ele enfrentou um tempo muito ruim naquele trecho da viagem. Um daqueles lugares em que que as ondas batiam e que o vento soprava e colocou medo no coração dos marinheiros mais corajosos daquela nau. E por causa das tempestades, por causa do desafio que foi passar por aquele estreito no sul da África, ele batizou aquele lugar. Ele foi o primeiro europeu a passar por aquela baía. Ele batizou o lugar como Cabo das Tormentas, por causa realmente da dificuldade que foi passar por aquele lugar. Governava Portugal naquela época Dom João II. E ao saber dessa jornada do Bartolomeu Dias, o Dom João II, muito mais interessado no que aquele trajeto representava, mudou o nome daquele cabo, não como Cabo das Tormentas, mas rebatizou aquele lugar como Cabo da Boa Esperança, e é o nome que a gente conhece até hoje, né? Porque a perspectiva, naquela época, havia uma disputa entre Espanha e Portugal para descobrir uma rota segura para chegar à costa da Índia, que era de onde vinham as especiarias para a Europa. Então, tanto Portugal quanto Espanha tinham uma grande ambição por descobrir essa rota. E o rei português, ele prontamente mudou o nome daquela baía, que foi inicialmente batizada de Cabo das Tormentas, por causa da viagem difícil que Bartolomeu Dias enfrentou, para Cabo da Boa Esperança, pensando
na expectativa da chegada num lugar melhor. E essa história representa para nós, serve de boa ilustração para cada um de nós a respeito da nossa própria jornada em Cristo. Porque, de fato, cada um de nós tem vivido dias difíceis, enfrentado dias que tranquilamente poderíamos chamar de dias de tormentas, mas a verdade é que nenhum de nós é abandonado por Deus e tem a sua esperança negada. Então, essa história representa para nós, ou pode representar para nós, uma alegoria bastante adequada para a nossa vida em Cristo. O texto que nós lemos, você talvez esteja perguntando o que essa história tem a ver com o texto que nós lemos, e de fato tem muita coisa relacionada aqui. Então, ainda em caráter de introdução, deixa eu falar um pouquinho sobre o livro de Lamentações. Normalmente o livro é atribuído ao profeta Jeremias, e ele é escrito no contexto em que Israel foi invadido pelos babilônios, o povo foi tomado e levado para o exílio, inclusive Jeremias, e Jeremias escreve este livro chamado Lamentações, que é composto de 5 cânticos de lamentos, 5 cânticos fúnebres, 5 cânticos, inclusive, que são cantados pelos judeus até hoje, no dia em que se celebra a destruição do Templo de Jerusalém. Quando nós estudamos a história de Israel, os historiadores dizem que a invasão babilônica foi uma das situações mais horrorosas, mais horrendas já sofridas pelo povo de Israel. A narrativa dessa história nos faz lembrar as guerras modernas, com corpos estendidos pelas ruas, com as casas destruídas e com o povo sendo levado preso, cativo, para longe de suas casas. Então, o livro de Lamentações expressa a sensação de Jeremias diante dessas situações. Dias terríveis, difíceis, e os dois, são 5 cânticos. Os 2 primeiros, Jeremias está falando sobre as dificuldades enfrentadas pelo povo, sobre a violência, a opressão, a dificuldade do povo em crer em Deus. O terceiro cântico, que é o cântico que nós estamos aqui, por outro lado, é um cântico mais pessoal. Quer ver como ele é pessoal? Nos 2 primeiros cânticos, Jeremias está falando do povo, da situação, de como Israel e Judá, enfim, o povo. E agora, olha a mudança da voz aqui. Capítulo 1, versículo 3. Eu sou o homem. Jeremias traz para ele, eu sou o homem. Versículo 6. Versículo 5, edificou contra mim. Versículo 6, me fez habitar. Versículo 7, cercou-me. Percebe? Então, o cântico 1 e cântico 2, apontando para o povo, para Israel, para Judá, para os descendentes de Jacó. Capítulo 3, no terceiro cântico, Jeremias traz para ele, porque ele está sofrendo, porque ele está sendo oprimido. O povo estava sendo oprimido, mas agora ele personifica isso, ele traz para a sua realidade.
não está negligenciando a situação das outras pessoas, mas ele está olhando para a sua própria situação. Nós fazemos isso. Nós olhamos muitas vezes para a nossa própria situação. E ele vem, e o cântico, ele é funesto. É um cântico de dor. Ele diz, eu sou o homem que viu a aflição. Ele está dizendo, eu vi essa aflição. Veja o verso 4. O Senhor me fez envelhecer na minha carne e a minha pele, despedaçando os meus ossos. Terrível, não é? Veja o versículo 8 ainda. E ainda quando clamo e grito, Ele, Deus, não ouve a minha oração. Como se não bastasse a dor, a violência, a opressão, Jeremias agora sente, ele reage, como se ele não tivesse em quem buscar a sua esperança, em quem depositar a sua esperança, em quem arraigar os seus passos. E olha como ele termina esse cântico. Veja o verso 20. É lógico que ele termina no 21, mas veja o verso 20. Minha alma continuamente se recorda dessas dores, eu estou parafraseando agora, e se abate dentro de mim. Triste, né? Ele está dizendo, a minha alma se revolve dentro de mim, porque eu estou continuamente lembrando dessas dores. Não é? Jeremias estava passando pelo cabo das tormentas. Mas vá para o 21 agora. Quero, porém, trazer à memória o que pode me dar esperança. Minha alma está abatida, triste, consternada, por tantas coisas que tenho vivido, mas eu quero trazer ao meu coração o que pode me dar esperança. Só por esse verso, eu acho que eu podia encerrar aqui e a lição estava entregue, porque essa é a grande lição de hoje. Nós podemos estar vivendo um momento difícil, quem sabe você e eu, quem sabe você na sua particularidade e eu na minha, estejamos experimentando dias em que parece que nós estamos no cabo das tormentas. Mas Jeremias está dizendo, calma. Tudo isso é verdade, mas vamos lembrar de coisas que podem renovar a nossa esperança. E eu gostaria de partilhar com vocês hoje de 4 coisas, 4 elementos que Jeremias fala a seguir, que renovaram a esperança dele, renovaram a esperança do povo de Israel, e com a bênção de Deus, vão renovar a esperança de qualquer um de nós que esteja experimentando dor, dificuldades, lutas, porque o nosso Deus não nos abandona. Então, que coisas são essas? O que Jeremias está falando? Já li esse texto tantas vezes e não vi isso que você está falando aí agora, né? Então vamos ver. Em primeiro lugar, né, vamos fazer a leitura juntos aqui, né? Peço que você acompanhe. Pode deixar sua Bíblia aberta, nós não vamos usar outro texto, só esse aqui. A proposta de Jeremias é, quero trazer ao meu coração o que pode me dar esperança. Essa é a proposta, não é? Então vamos lá, primeira coisa que ele diz que vai nos dar esperança, ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor é bom, o Senhor é bom. E se nós ainda estamos em pé,
e se hoje os nossos olhos se abriram, e se o dia hoje raiou, e se o sol subiu no horizonte, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Veja aqui, eu queria, antes de nós prosseguirmos aqui, fazer um apontamento exegético, que é bem interessante. Se você estiver lendo na revista e atualizada, o versículo 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Em hebraico, a palavra repetida misericórdias são duas palavras diferentes. E eu quero fazer essa distinção para que você possa acompanhar comigo o que Jeremias está dizendo para o povo de Israel. A primeira palavra, traduzida aqui por misericórdias, é a palavra hebraica hesed, que é uma palavra muito rica e que é traduzida na maioria das vezes como amor, mas não amor romântico. Não amor romântico. Às vezes, toda vez que a gente fala de amor, parece que nós estamos romantizando alguma coisa. O amor aqui, traduzido pela palavra hesed, é um amor motivado por uma aliança, por um compromisso. Então, pense nisso. Se você estiver lendo na NVI, por acaso, a NVI já traz a tradução como a palavra amor. Então, substitua a palavra misericórdias agora, nesse primeiro verso, por amor. Então, veja, o amor do Senhor, o amor de Deus por mim, é a causa de eu ainda não ter sido consumido. Personifique isso também. Então, troca a palavra misericórdias pela palavra amor e entenda, o amor de Deus é a causa pela qual ainda estamos de pé, pela qual abrimos os olhos, pela qual o sol brilha e a chuva cai, e temos emprego, e temos família, uma casa para retornar, uma esposa que nos abraça, um marido que nos sustenta, filhos que nos obedecem, pais que nos encorajam. Tudo isso é misericórdia de Deus, sinal de que Deus nos ama todos os dias. Isso é motivo para ter esperança, não é? Isso é motivo para ter esperança. Pode ser que as coisas não estejam saindo como você planejou, pode ser que as dificuldades estejam batendo a porta, mas esse amor de Deus me dá segurança de que Deus cuida de mim todos os dias. Continua o texto. Primeira coisa então, o amor de Deus. O amor de Deus. Deus me ama de tal maneira que Ele não permite que eu seja consumido pela dor, consumido pela depressão, consumido pelo desânimo, consumido pela maldade, consumido pela angústia, consumido por este mundo. O amor de Deus vive em cada um de nós. E ele continua: o amor de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E aí a segunda palavrinha, rahemim, uma palavrinha difícil de falar em português, mas que ela é traduzida perfeitamente pela palavra bondades. Inclusive, uma outra curiosidade é que não existe em hebraico, essa palavra não existe no singular, ela só pode ser escrita no plural. Então, a tradução misericórdias é perfeita, né? É misericórdias, porque poderia dizer assim, a misericórdia do Senhor dura para sempre, não é? A misericórdia do Senhor não tem fim, não é? Mas não, mas aqui a palavra é bondades. Então, o amor de Deus impede que eu seja consumido pelas dificuldades da vida, porque as bondades de Deus não têm fim. Olha lá, elas se renovam a cada manhã. As bondades de Deus se renovam a cada manhã. Isso me faz pensar em duas coisas. O Senhor Jesus disse:
A cada dia basta o seu próprio mal. A cada dia basta o seu próprio mal. E cada dia, e o Senhor Jesus disse isso, cada dia trará o seu próprio cuidado. Cada dia trará o seu próprio cuidado. Então, o dia de hoje, com as suas dificuldades, com as suas dores, com os seus obstáculos, com as suas lutas, o Senhor é bom e trará o seu cuidado sobre nós. E o Senhor ensina isso ao povo de Israel em um outro momento. Quando o povo está cruzando o deserto, preocupado com o que vai comer, e o Senhor manda pão do céu. E o Senhor ordena ao povo: pegue somente o suficiente para hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã haverá outro cuidado. Amanhã haverá outra bênção. Amanhã haverá outro suprimento. Amanhã o Senhor proverá. Porque se nós confiarmos, realmente, o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Nós não dizemos com um ar tão sonoro e solene: até aqui tem nos ajudado o Senhor. Confiamos, amanhã o Senhor continuará nos ajudando. Isso também traz ânimo para nós. As misericórdias do Senhor, o amor do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, e a sua bondade não tem fim. Se nós confiamos realmente nisso, por que te abates, ó minha alma? Porque será que o meu fim é o fundo do mar, no cabo das tormentas? Não. Se nós confiamos no Senhor, ao seu tempo. O Senhor tem nos sustentado até agora, tem nos ajudado até agora, tem nos mantido de pé até agora, e Ele continuará nos ajudando, nos sustentando, nos provendo, porque o nosso destino não é o cabo das tormentas. Você não chegou ao final. A bondade do Senhor não terminou ainda na sua vida. Ele tem te ajudado até hoje e continuará até o final da sua vida, porque Ele te ama e Deus é bom, e é bom o tempo todo. Tem a terceira coisa que Jeremias vai dizer agora, dá sentido a todo o resto. Jeremias está dizendo que Deus te ama. Jeremias está dizendo que Deus é bom, mas agora Jeremias muda a direção da sua fala. Ele está falando aqui, ele está falando horizontalmente, ele está falando do amor de Deus, ele está falando da bondade de Deus, mas agora ele se vira para Deus e diz por que ele confia nessas coisas. Porque ele diz: Senhor, grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade. Então nós podemos confiar, porque aquele que tem prometido para nós é fiel. Me parece que às vezes essa afirmação é um pouco ordinária. Ela caiu num commodity, num senso comum. Você ouve as pessoas dizendo Deus é fiel. Você vê as pessoas colocando num adesivo de carro, num adesivo no carro, Deus é fiel. Você vai aqui e ali e você vê de vez em quando alguma coisa que te remete à fidelidade de Deus, e parece que isso não empolga, não é? Parece que Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, mas sabe, a expressão de Jeremias não é assim, Deus é fiel. Não, a expressão de Jeremias é um rompante de adoração, em que Jeremias declara com todos os pulmões: Deus é fiel. Isso é adoração. Sabe de uma coisa? Nós podemos,
Jeremias estava fazendo isso, ele vinha falando de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, do agir de Deus, mas agora ele se dirige para Deus, para derramar-se diante de Deus, declarando a fidelidade de Deus como algo extraordinário, e ele se colocando numa situação em que ele reconhece essa fidelidade como motivo de glorificar esse Deus que me ama e que é bondoso e que tem agido e cuidado de mim. E de fato, nós podemos saber tudo de teologia. Nós podemos aprender tudo de teologia. Mas se a nossa teologia não desaguar em adoração, não serve para nada. Porque quanto mais nós conhecermos de Deus, mais nós nos dobramos para adorar esse grande Deus. Se não for esse o resultado do nosso conhecimento em teologia, não presta para nada. Porque a teologia deve nos fazer enxergar a grandiosidade de Deus, a infinitude de Deus, a inamovibilidade de Deus, o poder de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, mas deve nos fazer dobrar diante dEle, nos quebrantar diante dEle e declarar que o Senhor é digno de toda a nossa adoração. E é isso que Jeremias faz agora. Senhor, eu confio em Ti, porque a Tua fidelidade é grande. Talvez eu acho que ainda não convenci você disso, né? Mas deixa então eu falar sobre o que significa a fidelidade de Deus. Não me leve a mal. Deixa eu explicar, você vai entender. Eu tinha um compromisso hoje com os irmãos aqui, de vir aqui trazer uma mensagem para a igreja. E eu tinha no meu coração um desejo sincero de estar com vocês aqui hoje. Graças a Deus estou. Mas poderia não estar. Poderia não estar. O carro poderia ter quebrado, o pneu poderia ter furado, poderia ter alguma coisa na estrada, poderia estar chovendo, ter neblina, poderia elencar aqui uma série de impossibilidades que me impediriam de estar aqui, tá claro? E eu poderia não estar aqui hoje, não porque eu não quero, porque eu realmente quero, eu quis. E vocês sabem a alegria que eu tenho de estar com vocês aqui. Mas eu não tenho controle de todas as coisas na minha mão. E às vezes eu quero fazer as coisas e não consigo porque sou impedido, porque não tenho a condição, porque não tenho o recurso, porque não tenho a oportunidade, porque as circunstâncias não foram favoráveis. Mas Deus, nada pode deter o braço de Deus. E quando o Senhor diz: eu vou, o Senhor vai. Quando Ele diz eu ajo, Ele age. Quando Ele diz eu faço, Ele faz. E ninguém pode deter o braço do Senhor. Então, como Ele não pode ser detido e como Ele não pode mentir, dizer que o Senhor é fiel é porque nada pode impedir o agir de Deus. Então nós podemos confiar. Se o Senhor diz que nós vamos chegar ao outro lado da margem, pode confiar, nós vamos chegar, porque é o Senhor que está dizendo e Ele é fiel. Isso não é motivo para renovar nosso ânimo? O Senhor nos ama, as suas bondades se renovam para nós a cada manhã, e Ele é fiel em todas as suas promessas. Espero que isso te deixe mais animado. E por fim, a última coisa que Ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Vivemos num mundo que é movido pela ambição, pelas riquezas, pelos desejos. Nada disso tem o menor valor nas circunstâncias em que Jeremias está enfrentando. Nem as terras que foram deixadas em Jerusalém, nem todo o ouro do templo, nem todos os rebanhos de Israel, nada disso importa. Ele está dizendo: é o Senhor.
Sabe que às vezes nós lemos o Salmo 23 e nós lemos assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jeremias está pregando para um povo que ouviu e cantou tantas e tantas vezes o Salmo 23. Então é provável que você já deduziu que talvez não seja bem isso que o Salmo 23 diz. O Salmo 23 diz, na verdade, o Senhor é o meu pastor, né? E nada terei em falta. Não é que nada me faltará. Eu não vou sentir falta de nada, porque o Senhor é comigo. O Senhor é comigo no campo verdejante, o Senhor é comigo nas águas tranquilas, o Senhor é comigo no vale da sombra da morte, o Senhor é comigo na mesa dos meus adversários, o Senhor é comigo enquanto eu andar por esta terra, e a minha esperança é que eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Então, a minha herança, a minha porção, não é este mundo. A minha esperança não é essa terra. A minha esperança não é um emprego novo, uma casa no Morumbi. A minha esperança não é um apartamento de 500 metros quadrados, uma conta bancária recheada, um emprego numa multinacional, um título de doutor em qualquer lugar. Minha esperança é que o Senhor é comigo todos os dias, e a minha porção é esse Deus que não me deixa. Então pode soprar o vento, pode subir as águas, pode tremer a terra, mas nada disso me abala, porque eu posso, no meio de todas as dificuldades, rebatizar o cabo das tormentas que eu estou vivendo em cabo da boa esperança, porque meu destino não é aquele lugar de tormentas, mas é o céu em glória, o lar celeste, a esperança eterna, a coroa que nos está destinada, uma nova veste, um novo nome e uma vida eterna com o Deus que tem nos amado, cuidado, protegido, zelado e nos chamado de seu povo para a glória do seu nome. Então, quando você estiver no meio da tormenta, lembre-se que mais importante do que as circunstâncias é o Deus que te destina a esperança eterna que Ele tem te dado no nome santo de Jesus. Eu queria terminar com algumas aplicações práticas. Em primeiro lugar, eu não quero que você desanime de estudar, porque eu falei que a teologia tem uma finalidade que talvez a gente às vezes não enxerga, que é essa adoração, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me dobro diante dEle e mais prazer eu tenho em adorá-lo. Então continue estudando a Bíblia, continue participando da escola dominical, continue participando dos cursos que a igreja promove, que os irmãos estão promovendo, e aprenda a conhecer esse Deus maravilhoso, que merece toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Em segundo lugar, não deixe que as dificuldades sejam uma desculpa para você deixar Deus. Muito pelo contrário. Eu acho que se Deus permitir, nenhum de nós vai passar por situações tão afligidoras quanto Jeremias passou ao escrever este livro. E assim como ele, nós podemos, diante das lutas, das dificuldades, lembrar no nosso coração o que Deus já tem feito por nós, o que Deus já tem nos dado, as bênçãos com as quais Ele tem nos rodeado. E todos os dias nós vamos nos lembrar
que Deus é fiel. Então não deixe de congregar, não desanime, busque para o seu coração aquilo que te dá ânimo. E por fim, se você tem enfrentado lutas difíceis demais, você tem irmãos e irmãs extraordinários aqui, pessoas muito boas, irmãos que não são só hábeis com o ensino da palavra, mas que são bondosos, gentis, que sabem receber bem, que podem ouvir suas dificuldades, orar com você, te ajudar a buscar uma saída. Então não deixe de congregar por conta das dificuldades que podem se abater na sua vida. Chegue-se a Deus, chegue-se ao povo de Deus, porque esta igreja é uma das bondades de Deus para cada um de nós. E se você hoje está conosco aqui e ainda não entregou sua vida para esse Deus maravilhoso, nós vamos cantar um cântico agora. Você pode vir à frente e entregar sua vida para esse Deus e nutrir-se de cada uma das coisas que Deus nos dá, para que nós possamos viver neste mundo, não conforme os valores deste mundo, mas com o coração fortalecido, para que nós possamos viver neste mundo com o olhar na boa esperança de um reino eterno que Ele destinou para você e para mim em Cristo Jesus. Deus te abençoe.